Bom dia, graça e paz do Senhor. Gostaria de conversar com vocês sobre esse texto que eu chamo de missão, toda a vida é missão, e missão é toda a vida. E eu vou lê-lo, aí vocês vão acompanhando e eu vou fazendo algumas pausas para conversarmos um pouco sobre ele. O Deus nos deu a tarefa de cuidar do planeta e temos de nos espalhar pela Terra, conquistá-la e dominar sobre as demais criaturas. Ele nos deu um modelo, o jardim. O jardim é comunitário. O que se busca é a beleza do conjunto. Essa beleza nasce do acesso à água, ao sol e aos nutrientes para todas as espécies e espécimes, assim como o controle do crescimento particular via poda e da proliferação via controle da natalidade. Isso vale também para nós. Eu diria, principalmente para nós, que somos simultaneamente jardineiros e parte do jardim. Além do jardim como modelo, o Deus nos cumulou com possibilidades, talentos, capacidades de ordem operacional, moral e espiritual. E precisamos mesmo, temos de, cuidando, explorar o planeta. É dele que vem o sustento do Deus para nós. Temos de conhecer todas as possibilidades de seu solo e subsolo, de saber como transformar isso em alimento e condições de vida com qualidade. Temos de dimensionar o espaço para nós e para as demais criaturas. Nós perdemos o jardim. A terra perdeu parte da sua espontaneidade e algo aconteceu conosco. Nossa natureza não é mais límpida como era antes de termos desobedecido e de sermos expulsos. De verdade, ficamos exatamente o contrário do que éramos. Percebo, entretanto, parte do que fomos em nós, mas já não é mais intrínseco a nós. De fato, parece um empréstimo de Deus. Ainda bem que o Deus que nos prometeu salvação não nos deixou sem nada dele. Como sinto falta do que éramos. O mandato, apesar de termos caído, continua. E as capacitações, apesar de termos perdido a pureza, também permanecem. Ainda temos uma tarefa a cumprir. Eu imaginei esse diálogo do primeiro casal. E imagino a conversa do primeiro casal depois de ter saído do jardim expulsos por desobediência. Ainda temos uma tarefa a cumprir. Imaginei esse diálogo para manter a perspectiva universal da vocação humana. Bem dentro daquele espírito da Carta da Terra que o Havara nos mostrou. A vocação humana é universal. O chamado a cuidar do planeta e de todos os seus habitantes, incluindo, por definição, a nós mesmos. Então essa é a nossa vocação. O chamado de Deus a partir de Abrão, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas, que é o que todos nós conhecemos, não substitui. E talvez esse tenha sido o nosso maior equívoco. Não substitui, mas complementa o mandato cultural. O mandato cultural é anterior e não foi abolido, que é o mandato do crescer e multiplicar e dominar a terra. E ele complementa o mandato cultural
incrementando o elemento que se lhe tornou necessário por causa da queda, qual seja a salvação de toda a criação. Romanos 8,19 nos chama atenção para isso. Que toda a criação geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. De modo que a missão do Israel no Antigo Testamento, que era trazer a criança prometida em Gênesis 3,15, tanto quanto a missão do Israel do Novo Testamento, que é anunciar a chegada da criança a todas as famílias da terra, fazem parte do cumprimento da responsabilidade humana. E, aliás, esse, para mim, é um dos grandes problemas da igreja moderna. Nós não sabemos distinguir a missão de Israel e a nossa. E, por isso, nós ficamos trazendo promessas de Israel do Antigo Testamento para o Israel do Novo Testamento. E elas não se intercambiam, porque são missões diferentes. A missão de Israel do Antigo Testamento era uma missão na história para o bem da humanidade. A missão do Israel do Novo Testamento é uma missão na humanidade para o bem da história. Então, a missão de Israel no Antigo Testamento era trazer a criança para dentro da história. A criança prometida em Gênesis 3,15 tinha de nascer na história humana, tinha de nascer entre os humanos. Para isso Deus formou Israel. Então Israel era a nação que tinha uma incumbência só, trazer a criança prometida em Gênesis 3,15 para a história humana. Por isso Israel tinha de ir para uma terra e ficar lá, porque a criança tinha endereço para nascer. O Ravara citou para nós o profeta Miqueias, pois foi o profeta Miqueias que disse que a criança tinha de nascer em Belém. Então a criança tinha endereço para nascer. Portanto, Israel tinha de ir para uma terra e ficar lá. Todas as vezes que Israel foi mandado embora da sua terra, o que estava em perigo era a própria salvação da humanidade, porque a criança tinha endereço para nascer. Então, Israel, a trancos e barrancos, cumpriu a sua missão. Trouxe a criança para dentro da história humana. Por isso as promessas para Israel eram terrenas. Se vocês cooperarem comigo, comerão o melhor desta terra. Não é o melhor do planeta Terra, é o melhor daquela terra. E as nossas recompensas são eternas. Não são terrenas, são eternas. A nossa recompensa terrena é a criação de uma comunhão planetária e solidária. Essa é a nossa recompensa na Terra. Nós tínhamos de nos transformar numa grande comunhão planetária e solidária. Então, a missão de Israel no Antigo Testamento, que era de trazer a criança prometida, tanto quanto a missão de Israel do Novo Testamento, que é a igreja, que é de anunciar a chegada da criança a todas as famílias da terra, fazem parte do cumprimento do mandato cultural. Então, o mandato cultural de cuidar da terra não foi anulado. Porque, às vezes, quando a gente fala da missão da igreja, dá a impressão de que o mandato cultural foi anulado, que agora tem uma outra coisa para fazer. E a outra coisa que nós temos para fazer é pregar o evangelho, anunciar a salvação, porque esse aqui é o problema. Não é mais cuidar da terra. Não é fato. O mandato cultural foi acrescido do mandato salvífico, não substituído pelo mandato salvífico. Então agora a gente tem de cuidar da terra e anunciar
cuidar da terra e anunciar Jesus Cristo para todas as tribos, raças e nações. Eles se somaram, não se excluíram. Então, se toda a família humana é, em Abrão, chamada de volta ao Deus, então o mandato continua em vigor, porque a terra vem junto, porque foi dada a todos os homens. E lembre-se que o chamado de Abraão é para abençoar a todas as famílias da terra. Tá certo? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, isso significa que o mandato de Abraão, ou de Abrão, envolve toda a raça humana. É Deus chamando toda a raça humana de volta para ele. Então o mandato continua em vigor, porque a terra vem junto com toda a raça humana. Vem junto com a humanidade, porque foi dada aos homens, como nos diz o Salmo 115. Quando a humanidade rompeu com Deus, desistiu de existir. Porque é no Deus que existimos. Nós vimos isso ontem. Quando a humanidade desistiu de existir, disse não ao Deus e a tudo que ele disse sobre a raça humana. Ou seja, que esta era a sua imagem e semelhança. Então nós desistimos de existir. Não foi Deus que desistiu de nós. Nós desistimos de Deus. Mas Deus nos manteve existindo. E essa é a grande bênção. E por que Deus nos manteve existindo? Porque nos havia criado no Cordeiro. Então o Cordeiro não apenas morreu pela nossa salvação, o Cordeiro morreu pela nossa criação. Sem a morte do Cordeiro, nós não teríamos sido criados. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram criadas nele e para ele. Então o Cordeiro não apenas nasceu, se sacrificou para que nós fôssemos salvos. Ele se sacrificou para que nós existíssemos. Então por que nós fomos mantidos existindo, mesmo depois de termos rompido com o Criador? Porque já fomos criados a partir do sacrifício do Cordeiro. Contudo, estávamos, fruto da queda, tomados pela maldade. E se o Criador não fizesse algo, a maldade seria o único conteúdo a dar o tom da nossa existência, o que provocaria imediata solução de continuidade. Teríamos de ser aniquilados. Então, a Trindade, que é o Deus, nos emprestou a sua bondade e toda a boa dádiva, que eu chamo de a manifestação mantenedora de Deus por sua graça. Graça é uma disposição no coração de Deus em favor da humanidade, em favor de sua criação. A graça não é um ente, a graça não é um instrumento, a graça não é uma ferramenta. A graça é uma disposição no coração de Deus em favor da sua humanidade. Ou seja, da humanidade que ele criou, da sua criação. E isso a gente precisa lembrar, porque tem gente que fala da graça como se a graça fosse a quarta pessoa da Trindade. Não tem uma quarta pessoa na Trindade. Por uma razão simples, é Trindade. Não tem uma quarta pessoa na Trindade. A graça não é mais um elemento da Trindade. A graça é uma disposição favorável no coração de Deus em relação à sua criação, especialmente em relação aos seres humanos que comandam toda a criação. Então, Deus se manifesta baseado nessa disposição favorável. E é a essa disposição favorável que as Escrituras chamam de a graça de Deus.
Então, a Trindade, por sua graça, nos mantém. Então, estávamos lá, caímos, mas não perdemos a existência porque já havíamos sido criados no Cordeiro. E o Senhor nos emprestou a sua bondade e toda boa dádiva, por causa do sacrifício do Cordeiro. Em sendo assim, nossa tarefa continua na mesma perspectiva. Todo bem que há no ser humano é empréstimo de Deus. E nessa dimensão encontra-se talentos, capacidades e a vocação. O ser humano está, portanto, apto para o mandato, embora isso não signifique estar apto para a salvação. Pois a graça que mantém a existência, embora tenha a mesma fonte, o sacrifício, e ainda que a ponte para a graça que salva, está aquém da mesma. Então, a ação mantenedora de Deus por sua graça é menor do que, é menos abrangente e poderosa do que a ação salvífica de Deus por sua graça. A ação mantenedora de Deus por sua graça é uma ação divina num nível. A ação salvífica de Deus por sua graça é a ação divina num outro nível. Um nível mais profundo e um nível mais exclusivo. Então, todo o bem que nós temos nos torna aptos para o mandato cultural, mas não nos torna aptos para a salvação. Porque a graça que mantém a existência, embora tenha a mesma fonte, que é o sacrifício do Cordeiro, e ainda que a ponte para a graça que salva, está aquém da graça que salva, essa ação salvífica de Deus. Essa graça, no entanto, essa graça mantenedora, essa ação mantenedora de Deus por sua graça, nos faz indesculpáveis diante da convocação do mandato cultural. Porque para se responsabilizar pelo mandato cultural, a ação mantenedora de Deus já é suficiente. Para herdar a vida eterna, não. Para herdar a vida eterna precisa da ação salvífica do Deus. Mas para o mandato cultural, esse que o Ravara nos expôs com tantos detalhes e riqueza, para o mandato cultural, a ação mantenedora de Deus já é suficiente. Então isso nos torna indesculpáveis. Indesculpáveis. Diante da convocação do mandato cultural. Por isso que há o juízo das nações. E o juízo das nações é: tive sede, tive fome, estava nu, enfermo, forasteiro e preso. E o juízo das nações é: podias tê-lo feito, mas não o fizestes. Não o fizestes ao outro e não o fizestes ao planeta. Então essa é a condenação. Você podia ter feito, mas não fez. Não fez ao outro, não fez ao próximo e não fez ao planeta. Por isso você está condenado. Por quê? Porque a ação mantenedora de Deus, por sua graça, é suficiente para o cumprimento do mandato cultural. Cumprimento das metas do milênio, cumprimento da Agenda 21, cumprimento da Carta da Terra, é suficiente. O sujeito não precisa ter sido alcançado pela ação salvífica de Deus por sua graça para cumprir o mandato cultural.
Se isso é verdade para quem só foi atingido pela ação mantenedora de Deus, imagina o que isso significa para quem, além de ter sido atingido pela ação mantenedora de Deus, foi também alvo da ação salvífica de Deus. Imagina o que isso significa para a igreja. Então, esse apelo que o Ravara faz à responsabilidade da igreja faz todo sentido. Imagina, se o sujeito que só foi atingido pela ação mantenedora de Deus, por sua graça, é indesculpável, por isso que as nações vão ser julgadas, porque elas são indesculpáveis. Você não pode julgar alguém que está cheio de escusas, que está cheio de desculpas. Ele diz, mas eu não podia, meu amigo, eu não podia. O Senhor não vai julgar ninguém por não se salvar, porque salvação é departamento dele. Mas vai julgar toda a nação e todo ser humano por não ter se envolvido no mandato cultural. Por não ter cuidado do planeta e do próximo. Então, por isso nós somos indesculpabilíssimos. Porque nós somos alvos das duas ações da graça de Deus por sua graça. Então, o Deus, por sua graça, nos abençoa. Então, se a convocação ao cumprimento do mandato cultural é verdade para nós, é verdade para todos, o é em especial para os que foram levados à graça de salvação. Não há vocação para a igreja. Há um chamado para a humanidade. Porque o sonho da igreja é ser humanidade para que a humanidade seja a igreja. Nunca nos esqueçamos disso. Qual é o sonho da igreja? O sonho da igreja é ser a humanidade. Por quê? Porque nós queremos toda a humanidade na igreja. Há alguém da humanidade que nós não queiramos salvos? Há alguém da humanidade que nós não queiramos arrependido? Há alguém da humanidade que nós não queiramos rendido aos pés de Jesus? Não. Nosso chamado é para todos os seres humanos. Então, a vocação da igreja é ser humanidade. O sonho da igreja é ser humanidade, para que a humanidade seja a igreja. Porque o homem, a imago Dei, ou seja, o homem, a imagem de Deus, é a unidade humana. A humana unidade, a humanidade. Lá em Gênesis 5:2, a gente lê o seguinte: homem e mulher os criou, humanidade os criou, e os chamou de Adão. Adão é o nome dado pelo Deus eterno à humanidade. Depois da queda, o homem tomou o nome Adão para si e deu um outro nome para a mulher. Mas em Gênesis 5, versículos 1 e 2, o texto diz: esta é a genealogia de Adão, no dia em que Deus o criou. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Ou seja, quando o Deus eterno, quando o Pai andava lá no jardim, na viração da tarde, e dizia, Adão, o casal vinha falar com ele. Porque Adão era o nome do casal. O homem, à imagem e semelhança de Deus, é o casal. Porque Deus nos criou à imagem e semelhança da Trindade. Deus é uma comunidade. Criou a sua imagem e semelhança, criou outra comunidade. Deus é uma comunhão. Criou a sua imagem e semelhança, criou outra comunhão. Deus é uma unidade. Criou a sua imagem e semelhança, criou outra unidade.
Quando a gente lá lê o Enigma de Moisés, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, o Shema, de número 6:4, nós temos o Enigma de Moisés ali, tá certo? Por que o Enigma de Moisés? Porque a palavra Deus é no plural, Elohim, não é El, é Elohim. Se a gente fosse traduzir literalmente, a gente traduziria: ouve Israel, o Senhor nossos deuses é o único Senhor. E a palavra para único é Ehad, que é a palavra único para a comunidade. Se você vai em hebraico e fala, eu quero uma caneta, para uma caneta você vai usar a palavra Yahid, porque é uma peça única. Mas se você disser, eu quero um cacho de uvas, e um cacho de uvas é um conjunto, para de um cacho de uvas você vai usar Ehad, porque é uma unidade composta. Então, quando ele fala de Deus, ele usa Ehad, e não Yahid. Então ele está dizendo o seguinte: o Senhor nosso Deus é uma comunidade. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é uma comunidade única. E é o único Senhor do universo. É isso que ele está dizendo. Só que quem descobriu o que é que o Moisés estava dizendo fomos nós na fé cristã. Ele estava falando da Trindade. Que Deus é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós, cristãos, é que descobrimos isso. Porque o João disse acerca de Jesus que Jesus era o Deus unigênito, que estava no seio do Pai, que ao Pai nos revelou, e revelou o Pai a nós. E o Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí o Cristo disse a uma outra pessoa, o Espírito Santo, e quando eu for, o Pai vai enviá-lo. Então aí nós soubemos. Era disso que Moisés estava falando. Moisés estava falando da comunidade eterna. Moisés estava falando da comunhão eterna. Moisés estava falando da unidade eterna. Por isso, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, o que é que o homem tem que os anjos não têm? Por exemplo, a teologia clássica dizia que o homem é imagem e semelhança de Deus, porque... eu tentei ajudar vocês aqui, mas o meu programa não permite. Desculpa. Vamos voltar aqui. A ideia básica da comunidade é que Deus nos criou à sua imagem, e a imagem de Deus é a comunidade. A teologia clássica dizia que nós, homens, éramos imagem e semelhança de Deus, que nós somos racionais, porque nós somos conscientes de nós e do outro, e porque nós somos moralmente responsáveis. E é verdade, nós somos racionais, nós sabemos a diferença entre um e outro, eu sei que você não é eu, que eu não sou você, então já é um grande começo. E nós somos moralmente responsáveis, ou seja, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fizermos. Mas os anjos também são. Os anjos também têm consciência de si e do outro. O anjo que foi visitar Daniel, ele disse isso. Ele disse, eu vim até você, o príncipe da Pérsia se interpôs entre mim e ti, mas Miguel do Senhor veio e eu venci. Ou seja, ele sabe quem é o amigo, quem é o inimigo, quem é ele, com quem que ele está falando. Eles também são racionais. Todas as conversas com os anjos que você tem na Bíblia são absolutamente racionais. E eles também são moralmente responsáveis, porque a Bíblia diz que há anjos que estão presos para serem julgados. E só é possível julgar quem é moralmente responsável. Então, o que é que nós temos que os anjos não têm? Não é corpo, porque quando eles precisam de corpo, eles assumem. Então, o que é? É que, guardadas as devidas proporções, nós somos as únicas criaturas de Deus capazes de expressar o que caracteriza Deus.
unidade, onde mais de um é um só. Então, por isso nós somos imagem e semelhança de Deus, porque nós caracterizamos e expressamos a sua unidade. Por isso, o homem, a imagem e semelhança de Deus, não é o macho, é o casal. O casal é a humanidade segundo a imagem de Deus. E aí a multiplicação da humanidade é a manifestação da unidade, porque nós somos os únicos que podemos ser bilhões, mas sempre seremos um casal só, uma família só. E aí alguém pode dizer, quer dizer que então uma pessoa que casa, ou uma pessoa que casa é a expressão de Deus, e quem, por exemplo, fica solteiro não é? Não. Porque todo mundo nasceu na família, da família e para a família. Todo mundo nasceu na unidade humana, da unidade humana e para a unidade humana. Todos nós nascemos na comunidade e para a comunidade. Nenhum de nós nasceu para viver. Nós nascemos para conviver. E esse chamado à convivência é o chamado à unidade. Esse chamado à convivência é o chamado à humanidade. Esse chamado à convivência é o chamado à expressão de Deus. Porque Deus é um ser relacional. A Trindade é o Deus da convivência. E é a convivência de Deus. Então, e quando você lê, por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão ambos uma só carne, a palavra que é traduzida por uma em uma só carne é errada. A mesma palavra que fala da unidade de Deus. Então, quando é que surge o homem à imagem e semelhança de Deus? No primeiro casamento. Então é como se o Eterno estivesse dizendo, e deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão como nós, errado. Uma unidade composta. A nossa imagem e semelhança. Então, se a convocação ao cumprimento do mandato é verdade para todos, o é especial para nós que fomos levados à graça de salvação. Nesse sentido, então, não há uma vocação para a igreja. Há um chamado para a humanidade. Porque o sonho da igreja é ser humanidade para que a humanidade seja igreja. Porque o homem, a imagem de Deus, é a unidade humana. A humana unidade. A humanidade. Como nós lemos em Gênesis 5:2. Adão é o nome dado pelo Deus à humanidade. O primeiro Adão morreu, mas ressuscitou o último Adão. O último Adão é o nome da igreja, a nova humanidade, que quer se tornar toda a humanidade pela conversão da humanidade toda. Tá certo? Então, quem somos nós? Nós somos o último Adão. Qual é o nome da igreja? O nome da igreja é o último Adão. A retomada da humanidade. E esse último Adão quer ser todo Adão. Quer ser toda a humanidade pela conversão da humanidade toda. Portanto, todo o dom da igreja é para toda a humanidade, uma vez que a igreja quer que toda a humanidade seja igreja. Então nós estamos ligados intrinsecamente, irmãos. Intrinsecamente. Nós somos o resultado da ação da Trindade para salvar a humanidade. É verdade que nós perdemos isso, porque nós agora cantamos tudo na base do eu, né? Jesus morreu por mim, Jesus morreu para mim, Jesus vem para mim, Jesus e eu e Jesus, a bênção de Jesus para mim, Deus é meu, Jesus é para mim, a bênção do Senhor é para mim, para mim. Isso não está na Bíblia, gente. Jesus não morreu por mim, Jesus morreu pela humanidade.
Eu sou um dos membros da humanidade que foi alcançado pela morte de Jesus. É verdade que Jesus me ama de forma especial? É, porque o nosso Deus consegue fazer isso. Ele consegue ser o pastor do rebanho e tratar cada ovelha como se ela fosse única. Mas isso é propriedade de Deus, é característica de Deus. Não é porque eu sou mais especial que o meu irmão. É porque Deus é tão especial que Ele é capaz de cuidar do rebanho todo, salvar o rebanho todo, mas trabalhar em cada ovelha do rebanho de tal maneira que cada ovelha do rebanho tenha a sensação de que é única. Por isso o Senhor é o meu pastor. Esses dias eu estava falando com um grupo e eles começaram a ler o Salmo 23 e eu disse, vocês estão lendo o Salmo 23 de forma errada. Não, pastor, estamos lendo o que está escrito aqui. Não, não é o que vocês estão lendo, é como vocês estão lendo. Vocês estão lendo o Salmo 23 como se fosse um indivíduo falando. E indivíduo é uma categoria que o salmista não conhecia. Indivíduo é uma categoria que só vai surgir no século XVIII. Se você chegasse para um salmista que escreveu o Salmo 23 e perguntasse por que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará, ele responderia para você, porque eu sou parte do rebanho dele. Porque eu faço parte do rebanho dele. Porque eu estou no rebanho dele. Porque eu ando com o rebanho dele. Nunca passou pela cabeça do salmista a noção de indivíduo. Indivíduo é uma noção ocidental. Uma noção de um segmento da sociedade humana que praticamente rompeu com os laços familiares. Rompeu com a noção de tribo, rompeu com a noção de clã. Isso é uma ruptura ocidental, a partir do século XVIII. Mas até chegarmos aqui, todos nós éramos uma tribo, todos nós éramos de um clã. Tá certo? Isso na Europa, isso na África, isso na Ásia, isso nas Américas. Todo mundo era parte de uma tribo, todo mundo era parte de um clã. É que quando os europeus nos colonizaram, deram a impressão de que nós éramos um povo inferior, porque nós éramos tribais. E eles eram o quê? Germanos, anglos, saxões, ostrogodos, visigodos. Eram o quê? Todo mundo era uma tribo. Todo mundo era um clã. Aqui aí chegou aqui, tinha os incas, tinha os maias, tinha os astecas, tinha os crenha-carolhos, os tupis, os guaranis, os tapajós. É tudo igual. Aí chegou na África, tinha os Hutus, os Tutsis, os Xhosas, os Zulus, é tudo igual. Ostrogodos, visigodos, anglos, saxões, Xhosas, Tutsis, Hutus, Tapajós, Tupis, Guaranis. Era o que a humanidade era. E aí nós fomos rompendo com a nossa noção de clã. Fomos rompendo com as nossas noções tribais e fomos nos tornando indivíduos. E aí eu disse para ele, vocês estão lendo de forma errada. E a forma que está escrito aí não é como vocês estão lendo. Esse indivíduo que vocês estão citando e que vocês estão evocando quando leem, não existe aí nesse texto. Esse texto é o texto de um ser humano que se vê num clã, que se vê num rebanho, que se vê num povo, e que tudo que está acontecendo com ele, acontece com o Israel de Deus. Ele fala pela sua nação, não fala por si. Ele se vê como símbolo da sua nação e não de si. Quando ele fala em meus inimigos, eles não estão falando dos inimigos do pastorzinho Davi.
Ele está falando dos inimigos do rei Davi, ungido por Deus para conduzir Israel. Portanto, inimigos de Israel. Vocês é que estão lendo como se o Davi fosse um ocidental, falando dele. Mas o Davi não está falando do filho de Jessé. O Davi está falando do rei ungido por Samuel. Então os inimigos dele são os inimigos de Israel. Por isso que ele termina o salmo dele dizendo: viva Israel sempre na presença do Senhor. Nós aqui estamos lendo como se ele fosse um ocidental. Mas ele não é um ocidental. Ele não pensa como nós, ele não se vê como nós, e ele não busca a identidade dele em si mesmo. Que é o nosso caso. Então, se a gente não trabalha isso, a gente não entende que Adão, o último Adão, é o nome da igreja, a nova humanidade, que quer se tornar toda a humanidade, pela conversão da humanidade toda. Então, se isso é verdade, todo o dom da igreja é para toda a humanidade, uma vez que a igreja quer que toda a humanidade seja igreja. Muito bem, isso posto, Jesus levou cativo o cativeiro. Aliás, levar cativo o cativeiro é algo que desde a fundação do mundo, Deus vinha levando. Porque há muito, desde Gênesis 3:9, quando disse: Adão, onde está? Ele vem nos libertando e dando dons aos homens. Quando a gente lê o Gênesis 3, a gente não apenas lê a nossa queda, mas lê como Deus reagiu à nossa queda. Gênesis 3 não é Deus nos condenando, pura e simplesmente. É Deus nos salvando, acima de tudo. É Deus dizendo: como vocês se tornaram malignos, vocês vão ter de morrer. Mas a descendência da mulher, o descendente da mulher vai salvar vocês. É uma promessa de salvação. É uma visita salvífica, não condenatória. Porque senão tudo teria estourado. Só não estourou por causa do sacrifício do cordeiro. Então, desde Gênesis 3:9, Deus vem nos libertando e dando dons aos homens. Aos homens do primeiro e do último Adão. E por isso, entre os homens, tanto do primeiro quanto do último Adão, nós temos artesãos, artistas, mestres, comunicadores, conselheiros, inspiradores, operadores, organizadores. Tudo para que a humanidade fosse uma cooperativa onde todos trabalham para todos e a terra fosse um jardim de vida digna e harmoniosa para todas as espécies e para todos os espécimes. Os que já foram salvos, que é onde nós nos encontramos, vivem em busca dessa cooperativa e desse jardim, pois esta é a vocação da humanidade. Esta é a vocação da humanidade. Então isso é para todos. Isso nos torna indesculpáveis. Os que se tornaram a habitação do Espírito Santo, a terceira pessoa do Deus, para além dos dons da graça comum, a graça mantenedora, tem também os dons da comunhão, que é dado pela graça da salvação. Línguas, interpretação das mesmas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, serviço, contribuição, ensino, encorajamento, misericórdia, presidência, operação de milagres, discernimento, fé, dons de curar,
que são advindos da ressurreição do espírito humano pela habitação do Espírito de Deus, do Espírito divino. Então eles se somam, eles não se intercambiam, não se anulam. Eles se somam. Então tem dons ou talentos que são fruto dessa levada cativa ao cativeiro. Então, todos os homens, do primeiro e do último Adão, são beneficiados pela vitória do Cristo. Por isso, nós temos entre ambos artesãos, artistas, mestres, comunicadores, conselheiros, inspiradores, operadores, organizadores. E os do último Adão, que são fruto da presença do Espírito Santo, eles têm mais. Além desses, que do primeiro Adão tem, os do último Adão têm os dons especiais. Línguas, interpretação das mesmas, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, serviço, contribuição, ensino, encorajamento, misericórdia, presidência, operação de milagres, discernimento, fé, dons de curar, que são advindos do Espírito, da ressurreição do Espírito humano pela habitação do Espírito Santo. Então, e tem as capacidades antigas e o novo da unção do Cristo. Tá certo? Se antes desbravava, agora pode ser apóstolo. Se visionava, agora pode ser profeta. Se convencia, agora pode vir a ser evangelista. Se cuidava, agora pode vir a ser pastor. Se ensinava, agora pode vir a ser mestre. Se era empreendedor ou dirigente, agora pode vir a ser presidente dirigente, presidindo recursos que sabe ser do Deus, para o bem de todas as criaturas. Se era filantropo, agora pode vir a ser doador do que administra para o Deus, com liberalidade, para o sustento de tudo e de todos. Está tudo junto, irmãos. Está tudo junto. Os dons novos se juntam aos antigos. E num determinado momento, toda a humanidade se une. E todas as ações humanas devem se unir, tendo como objetivo comum em seu exercício o cumprimento do mandato cultural para a glória do Criador, o Deus do universo. E aqui, o ser humano do último Adão ganha uma missão especial: demonstrar ao ser humano que ainda está no primeiro Adão o motivo de sua existência. O cumprimento do mandato, que só se cumpre totalmente quando a pessoa é transferida para o último Adão. E ser levado para o último Adão é voltar para o Adão ideal. Que o primeiro Adão foi criado para ser e que o seria se tivesse comido da árvore da vida e não da árvore da morte. Então, os membros do último Adão, por suas obras, que são sempre boas, porque boas obras, mais do que ato, são o ambiente onde vivem os do último Adão. Então, as boas obras são o nosso ambiente de vida. Porque Deus nos salvou e nos predestinou para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, as boas obras são o ambiente onde nós andamos. Então, nós não fazemos boas obras porque elas são necessárias, pura e simplesmente, embora elas o sejam. Nós fazemos boas obras porque nós não sabemos viver de outro jeito. Porque para nós que estamos no último Adão, não tem outro jeito de viver senão fazendo boas obras. As boas obras são o nosso ambiente, o lugar onde nós vivemos. Nós vivemos num lugar de boas obras. Então, o motivo da existência dos que estão no primeiro Adão é virem para o último Adão. Porque o motivo da existência de toda a raça humana é o cumprimento do mandato cultural. Só que o mandato cultural agora foi acrescido da necessidade de salvação. Por isso
Ser levado para o último Adão é voltar para o Adão ideal, que o primeiro foi criado para ser, e que o seria, se comido houvesse da árvore do meio do jardim, a árvore da vida. Os membros do último Adão, por suas obras, que somos nós, que são sempre boas, porque boas obras, mais do que atos, são o ambiente onde vivem os do último Adão, e sinaliza para os que ainda estão no primeiro Adão que tipo de vida se deve viver e que tipo de vida se deve construir. Quando o primeiro Adão caiu, nós perdemos noção de nós, de Deus, noção de nós mesmos e noção de sociedade. Quando o último Adão veio a nós, nós recuperamos noção de Deus, noção de nós mesmos e noção de sociedade. Tá certo? Então, os membros do último Adão, que é a igreja, por suas obras, que são sempre boas, porque boas obras, mais do que atos, são o ambiente onde vivem os do último Adão, e sinalizam para os que ainda estão no primeiro Adão que tipo de vida se deve viver e que tipo de sociedade se deve construir. Converter-se a Jesus Cristo é aprender a ser gente como gente deve ser. Porque em Jesus Cristo a gente vê Deus como é, o Pai como é e a gente como a gente pode ser. Porque existir é milagre propiciado pelo sacrifício do Cordeiro. Existir não é só salvar, não é só ser salvo. Existir é milagre propiciado pelo sacrifício do Cordeiro. E toda possibilidade de bem é doação do Cordeiro sacrificado por vontade própria. Por isso, toda a vida é missão. E missão é toda a vida. Amém? Muito bom. Que Deus nos abençoe.